Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras, né? Queria conversar sobre essa questão aí do João Paulo Sampaio, que vai permanecer no Verdão, né? Muito mais, a meu ver, em virtude do próprio João Paulo Sampaio do que propriamente dos esforços da gestão do Palmeiras. O que se fala neste momento é que, em nenhum momento, o João Paulo utilizou-se dessa situação para pedir um aumento salarial, tá? Bom, isso também significa que um aumento salarial não foi entregue para o João Paulo nessa situação, né? Porque o dirigente do Palmeiras, neste caso, pode ter compreendido que se o profissional vai permanecer é porque ele está completamente feliz, né? De certa forma, eu acho que essa felicidade, ela existe, senão ele não ficaria no Palmeiras. Mas, pelo que eu conheço provavelmente pouco do que é o João Paulo Sampaio, mas eu tenho um conhecimento mínimo sobre o trabalho dele, e sobre ele como pessoa. Ele é uma pessoa muito simples. João Paulo é aquele tipo de pessoa para quem a felicidade, para a construção da felicidade não se faz com muita dificuldade. Ele facilita tudo. Ele consegue estar feliz com pouco. Isso faz parte da alma desse profissional, que é fora de série, né? Quanto ao trabalho aqui na base no Brasil, ele é fora de série, ele é diferenciado. Não tem outro. Então, o João Paulo resolveu permanecer no Palmeiras, muito mais em virtude de que ele tem um trabalho ali consagrado, que já está muito bem encaminhado, um trabalho que ele construiu com muita dificuldade, né? E ele se sente feliz justamente na execução desse trabalho. A execução desse trabalho, né, entrega muita felicidade para o João Paulo, assim como também o fato de que ele consegue, por esse trabalho, ter uma vida aí bastante razoável, né? Uma vida interessante. Ele não ganha, evidentemente, muito mal no Palmeiras, né? O fato é que ele tem felicidade no que ele faz no Palmeiras, né? E eu consigo entender isso. Mas podemos pontuar aqui que foi por pouco, né? Foi muito pouco que o Palmeiras não perdeu esse profissional. A gente pode pontuar aqui também que o Verdão não perdeu o João Paulo Sampaio por uma questão circunstancial. A circunstância dele ser uma pessoa que consegue construir sua felicidade em cima de muito pouco, né? Um profissional que consegue ter satisfação na execução do seu trabalho. Algo, por exemplo, que não ocorre, né? Ele não é pressionado por ninguém para fazer o que ele quer. Ele tem o controle total, ele sabe muito bem disso. Não dá para saber se no Flamengo não tem interferência. Acho que ele chegaria no Flamengo com um perfil muito consolidado como um grande coordenador de base e essa interferência não apareceria, mas sempre fica a suspeita de que poderia ter essa interferência no trabalho no outro clube, né? Então, a situação dada neste momento é que ele sabe o que fazer, tem controle total do que faz, né? Tem autonomia brutal para fazer o que ele bem entender, né? No Palmeiras, ele consegue viver razoavelmente bem com isso, né? Provavelmente muito bem com isso também, em termos aí de salário, né? E tudo mais. Está tudo controlado, está tudo dominado por ele, né? Então, ele... Para que mudar de ambiente? Muitas pessoas, às vezes, em situações como essa, e isto é muito utilizado para detonar o Juan Pablo Voivoda do Fortaleza, quando ele recusa proposta de times grandes aqui do Sudeste, né? Muita gente usa esse tipo de situação, como essa do João Paulo, para falar que talvez a pessoa não tenha ambição. Ninguém sabe o que é a vida pessoal né, de cada um, né? Quais são, em que as pessoas colocam as suas ambições, né? A ambição, ela não precisa ser somente financeira, né? Pode ser ambição em outros campos, né? A gente aprende que é apenas a ambição em termos financeiros é que é importante, né? A gente não consegue olhar, por exemplo, para a questão das satisfações, né? Da ambição que a pessoa tem em relação a ter uma vida boa, tranquila, controlada, né? Ser feliz na vida que ele tem. São muitas ambições que circulam aí também, que fazem parte da pessoa, e ninguém tem a menor noção sobre isso, né? Então, eu discordo daqueles que pontuarem, eventualmente, que ele não foi para o Flamengo por falta de ambição. Não, não é nada disso, tá? Temos um profissional que poderia trabalhar em qualquer clube aqui do Brasil, inclusive o Flamengo, e poderia trabalhar também no exterior, com toda certeza, tá? Então, eu acho que foi muito mais por causa do João Paulo do que propriamente da Leila. Ok? Por quê? Porque em nenhum momento a gente viu o movimento da Leila para chegar no profissional e valorizar o profissional. E acho um absurdo, né? A gente
que a gente fica sabendo neste momento, que ele vai permanecer, mas não foi oferecido nenhuma possibilidade aí de aumento real, né, salarial para ele, já que ele ganha ali no Flamengo um salário assustador, tá? Seria um salário, para vocês terem ideia, acima daquilo que hoje ganha o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, né? Que ganha muito dinheiro no Palmeiras, mas muito dinheiro no Palmeiras, né? E todo mundo sabe que ele não sabe pegar um avião para ir no México, para ir nos Estados Unidos ali em Orlando, na Flórida, né, para trazer um jogador para o Verdão, né? Para contratar um jogador. Ele não entendeu ainda, né, que como dirigente de futebol, máximo do clube aí, no departamento de futebol, né, seria determinante a presença dele na negociação. Mas o bumbum é grande demais, né, ali na cadeira, né, e ele não consegue tirá-lo da cadeira para fazer, né, aquilo que deveria fazer. De novo, aquela situação. Não estou falando do bundabolismo, do diretor de futebol do Palmeiras em termos pessoais. Eu estou falando aqui, por exemplo, em termos profissionais, tá? Pessoalmente, não o conheço, como você sabe, ele também provavelmente não me conhece, né? Tá tudo muito bem. Não sei se ele é uma pessoa legal, não é, se ele é terrível, se ele é bacana, se é gente fina, gente boa, enfim, pessoalmente. E não me interessa, de forma nenhuma, esse tipo de abordagem. Eu estou abordando apenas o profissional. Como profissional, é um bunda mole. E não tem nada a ver com o Palmeiras. Nada a ver. Tá? Eu acho, sinceramente, que essa a perda do Facundo Torres, juntamente, né, com a suposta perda, né, a possível perda que não aconteceu do João Paulo, era motivo suficiente para que ele fosse mandado embora. Como o João Paulo não foi para o Flamengo, mas não foi para o Flamengo por uma questão meramente circunstancial, né, da mesma forma, ele deveria ser demitido do Palmeiras. Tá? Não foi. E por que eu acho que é muito importante o Palmeiras, neste momento, tomar muito cuidado? Eu sou muito pessimista. Agora mesmo eu falava com um amigo meu palmeirense, que mora no exterior, e ele também manifesta pessimismo em relação ao que está acontecendo hoje no Verdão. Tá? Ou seja, as pessoas que estão lá fora, muitos torcedores que estão lá fora, estão pessimistas, assim como muitos torcedores que estão aqui dentro do Brasil também. Né? Não só em São Paulo, mas no Brasil. Né? Então, e por que esse pessimismo ele tem razão de ser? Por que ele é legítimo? Porque simplesmente a gente está vendo uma estrutura que não muda no Palmeiras. Nada muda. Tivemos uma equipe que não jogou bem durante 2 temporadas, apesar de ter ganho na temporada passada, todo mundo sabe o porquê, e que nessa temporada, a despeito de ter chegado ali em segundo lugar, também não conseguiu convencer. Tá? Nada muda. Detalhe importante que nas 2 últimas temporadas, como eu falei no outro vídeo, né, o Palmeiras tinha ali 2 fora de série ajudando. Neste momento, né, para 2025, não vai ter mais. Ok? Tá. Por que isso é um problema também para o Palmeiras? E aí acho que tem que colocar um elemento aqui que para mim é vital para explicar isso. Vamos lá. Tem a ver com o fato de que o Palmeiras, né, teve durante esses últimos anos uma certa tranquilidade, dentre outras coisas, porque nós tínhamos ali um clube que é capaz, por exemplo, de se remodelar e ganhar tudo, que é o Corinthians, completamente ali, né, sendo administrado por um grupo mafioso, que é o grupo da Renovação e Transparência, né, que praticamente ali fez um trabalho horroroso no Corinthians, né. Hoje o Corinthians tem uma gestão que para muitos é horrorosa, né, também, né, há inúmeros problemas no Corinthians, há, por exemplo, credores batendo na porta, uns 40 credores batendo na porta do Corinthians todos os dias, né, há várias tentativas de impeachment do presidente Augusto lá acontecendo no Corinthians, né, a transfer ban que chega, que sai, que ameaça chegar e tudo mais, a situação da arena, né, que a qualquer momento o Corinthians pode ter um problema ali de, enfim, diferente em relação a jogar na arena e tudo mais, ou perder qualquer tipo de recurso. São tantos problemas, mas tanto problema que chega a ser assustador o fato de que o Corinthians consegue fazer grandes contratações. E fazer grandes contratações em tal situação mostra também a fragilidade do departamento de futebol do Palmeiras, né? Então, há 2 clubes que me preocupam muito neste momento no Brasil em relação ao Palmeiras. Um deles é o Corinthians, tá? Porque o Corinthians é um clube, né, para o qual, né, o mercado, assim, dá muita facilidade, né? Todos os credores facilitam muito a vida do Corinthians, tá? O mercado financeiro, os credores, tudo, todo mundo tem uma grande boa vontade com o Corinthians, mas eu diria até que é maior até em relação ao próprio Flamengo, tá? Então, veja, o Corinthians pode perfeitamente, se o Corinthians falar, olha, eu quero pagar uma dívida tal, desde que seja 30% do que eu devo, todo mundo fala, beleza, vem aqui, paga aqui, tá tudo muito bem. É desse jeito, gente. O Corinthians precisa de fazer muito pouco ali para sair dessa situação, se os dirigentes realmente se empenharem em relação a essa questão da dívida, tá? O Corinthians, a despeito de todos os problemas, configurou uma situação tal que os jogadores não
tem atraso de salário. Ao contrário, por exemplo, já pontuei aqui em algum momento, do São Paulo, né? Que está há 4 meses aí sem pagar salário para os seus jogadores. Estava, pelo menos, agora não sei se já acertou, tá? O Corinthians não atrasa pagamento do salário, o Corinthians antecipa pagamento do salário. Prêmios, 13º, essa coisa, em muitos casos, está sendo antecipado pelo Corinthians, né? Então, e aí você vê uma felicidade dos jogadores em campo, que a gente não vê, por exemplo, no time do São Paulo, a gente não vê eles apresentando. E muitas vezes não vemos também o próprio time do Palmeiras dentro de campo. Essa felicidade, hoje em dia, né? Ok. Se houver um ajuste mínimo do Corinthians, mínimo, o Corinthians pode voltar a ser uma equipe vencedora. Ah, mas tá devendo, tá devendo. Ah, vai cruzeirar, não vai não. Não vai, mas não vai mesmo. Não vai acontecer com o Corinthians. Esqueçam. Tá? Então tem essa questão aí. Eu acho que hoje, do ponto de vista da equipe dentro de campo, o Corinthians já está jogando mais que o Palmeiras. Já é um time com gente muito mais cascuda do que o Palmeiras, né? Você tem ali um europeu muito bom. Você tem ali um meio-campista que é muito, muito experiente, apesar de não ser não ter uma idade muito alta, né? E é o melhor meio-campista hoje atuando no futebol brasileiro, tá? É um organizador de jogo com a mente brilhante, né? Você tem hoje um atacante ali que se encaixou, que é o Iroberto, que está fazendo muitos gols. E você tem também algumas revelações, como o Bidon, que é um belíssimo jogador, o Carrilho, que está jogando muita bola, né? E isso, inclusive, compensa até alguns limites da equipe, como, por exemplo, os limites que a gente percebe hoje nas laterais, tá? Esse Corinthians precisa de 2 jogadores ali, uns 3 jogadores para ficar muito top, mas muito top. E quando ficar top, vai ficar muito mais à frente ainda do que é essa equipe do Palmeiras hoje. O Corinthians, quando começa a ganhar, não é, por exemplo, como o São Paulo, que ganhou agora uma Copa do Brasil, anteriormente tinha ganho o Campeonato Paulista, mas parece que, né, não muda muita coisa. É diferente, tá? Sabemos naquele momento que o Corinthians ganhava muita coisa, como era difícil. O outro clube é o Flamengo. O Flamengo esteve aí muito tempo, com muito orçamento, muito dinheiro entrando, mas uma gestão muito ruim. Os sinais que o novo presidente, né, o BAP, deixa a partir do momento em que ele ganha a eleição são sinais assustadores. Eu diria para você que esses sinais são assustadores até mesmo para um Corinthians, caso o Corinthians de fato venha a se organizar para ganhar títulos, né? Até para o Corinthians é assustador. Para o Palmeiras, então, meus amigos, ainda mais. Por quê? Porque o BAP sinaliza com uma reformulação aí do futebol, né? Do departamento de futebol, que é um negócio assustador, tá? Com profissionais sendo contratados, e para mim já passa o nome do Boto. O José Boto, gente, eu costumo falar aqui o seguinte: eu debato com qualquer diretor de futebol aqui de clube brasileiro, qualquer um, tá? E coloco argumento para esses caras que dificilmente eles vão conseguir defender, vão conseguir destruir, tá? Eu sei como é a formação de muitos deles. Eu estou falando dos mais importantes, mais famosos, aqueles que às vezes vão trabalhar no exterior, porque fazem um trabalhinho aqui de nada, tal. Aqueles que têm uma visão extremamente tecnicista, tal. Conversa com todos eles. Não vou me bancar aqui, sabe, humilde, não. Eu estudei muito, eu me preparei muito, eu sei perfeitamente do que eu estou falando, tá? Tem um debate, consigo debater com qualquer um, de boa, e mostro problema no trabalho deles. Vou dizer uma coisa para você. O José Boto me assusta. O José Boto é um profissional, né, que muita coisa que eu defendo, ele defende há muito tempo, de uma forma muito mais sofisticada, tá? O José Boto é aquele profissional, né, que eu me colocaria na situação de aprender com ele, tá? Porque ele teria muito para me ensinar. Nenhum outro diretor de futebol aqui no Brasil teria algo a me ensinar. Desculpa, gente, tá? Eu me preparei. Há muito tempo estou me preparando, tá? Mas eu diria para você que o meu conhecimento não é nada, absolutamente nada, perto do conhecimento de um cara como o José Boto. Ele tem, ele tem, portanto, essa possibilidade de profissionalizar de tal forma esse departamento de futebol do Flamengo que, olha, ainda que o clube erre em muitos outros campos, e me parece que também outros bons profissionais vão chegar para outros departamentos do clube, ainda que tudo seja muito mal feito nas outras áreas, apenas você tendo um departamento de futebol muito profissional, como sinaliza que o Flamengo vai fazer, é tudo que o rubro-negro precisa para voltar a ser, né, o malvadão aí, né, ganhando absolutamente tudo. E por que isso aí... Olha, Josa, um clube grande está ganhando, qual o problema? O problema é moral. De certa forma, é moral. Por quê? Porque um clube que teve as conquistas do Palmeiras deveria ter, né, direcionado, né, os efeitos dessa conquista para o aprimoramento das suas estruturas, para reformar não somente o clube em termos de estruturas, mas também em termos de ideias.
e nós não vemos isso. O que a gente vê hoje é um clube que é refém de um treinador que se dá o direito de falar assim, tô cansado, né? E ainda por cima, ele continua a ser valorizado pela gestão. Um treinador que ganha um salário europeu, né? Mas que neste momento está no mesmo nível de alguns técnicos horrorosos aqui do futebol brasileiro. Tá? Um técnico que se dá o direito de se comportar como um manager, um técnico que se dá o direito, por exemplo, né, de não responder as perguntas feitas por alguns repórteres ou responder com grosseria, caso essas perguntas, que são raras, né, sejam perguntas ao modelo de jogo da equipe, ao não funcionamento muito bom, taticamente falando, da equipe dele, da equipe do Palmeiras. Tá? O Palmeiras é refém desse treinador. E apenas isso já mostra, por exemplo, como as coisas estão sendo feitas de forma equivocada lá no Verdão pela dona Leila Pereira. Então, o Palmeiras pode entrar numa rota, por exemplo, de derrotas, enquanto o Flamengo pode voltar a ser o papa-títulos. Vamos lembrar que temos também o Botafogo, né? O campeão do brasileiro, o campeão também da Libertadores, é mais uma equipe aí que pode dificultar, porque na temporada passada não ganharam, foi por muito pouco, mas nessa temporada já ganhou, já papou 2 títulos grandes. Então a gente tem Botafogo, temos o Flamengo, temos o Corinthians, temos o Botafogo também, que neste momento, inclusive, está, vamos combinar, à frente dos dois, né? Então o Flamengo pode perfeitamente passar o Botafogo, o Corinthians pode perfeitamente chegar perto do Botafogo aí, em muitos aspectos, tal, mas o Botafogo está na frente dos dois. O Botafogo já é um problema e não dá sinais de que vai se desgastar, de que o projeto que está indo muito bem vai, de uma hora para outra, enfim, cair ladeira abaixo. Não dá sinais disso aí. O projeto do Botafogo sinaliza que o Botafogo chegou para ficar nessa perspectiva de grandes conquistas. Você tem o Flamengo aí, portanto, que também chega aí agora, sinaliza que vai voltar a ser o grande conquistador. E você tem um outro clube que, a despeito de todos os seus problemas, pode também voltar a ser um grande conquistador. E como é que fica o Palmeiras nisso? Tá tudo muito bem, né? Então a carroça continua andando, é o que importa, tá? Então, ganhou um monte de coisa, mas isso não se reverteu, tá? E por quê? Dentre outras coisas, porque quando perde, quando não ganha nada, porque quando não ganha nada é uma derrota, né? Claramente, nessa temporada, quando o Palmeiras não ganha um título grande, o Palmeiras é profundamente derrotado. O Palmeiras é mais derrotado do que um Corinthians que não ganhou nada. O Palmeiras é mais derrotado do que um São Paulo. São Paulo ganhou o Copa do Brasil. Do que todas as outras equipes que, enfim, né? Não ganharam absolutamente nada. Por quê? Porque o Palmeiras havia ganho muito antes, né? E tudo que ganhou antes deveria se converter, né, em vitórias nos dias de hoje também. Não se converteu. Não se converteu por quê? Porque a mentalidade dos dirigentes lá no Verdão não muda. Acho, portanto, que aqueles que estão pessimistas em relação ao que pode acontecer com o Verdão não estão, infelizmente, equivocados, tá? É assustador o que pode acontecer, tá? Ao mesmo tempo, é assustador, do ponto de vista positivo para os flamenguistas, aquilo que o Flamengo pode conquistar a partir do momento em que se organizar minimamente. José Boto é outra conversa, é outro mundo, é outro nível, gente, tá? E chegando aqui no futebol brasileiro, uma revolução pode acontecer aqui também, tá? E acho que, além do Flamengo, podemos ter ainda um Botafogo nessa sequência de grandes conquistas e podemos também incluir entre os conquistadores uma equipe como o Corinthians. Tudo isso, para mim, coloca problemas para esse Palmeiras, que precisa acordar para o que está acontecendo, tá? Só que a dona Leila segue a não se preocupar muito com isso e a bancar o técnico Abel como um deus ali à frente do comando da equipe do Verdão. Tá bom, gente? É isso. Gostou da análise? Se achar que eu mereço aí, deixa aí um pix para dar uma força para o trabalho. Né? Se achar que eu não mereço, também tá tudo bem. Se você achar que eu mereço, se você não puder, também não precisa. Se você puder e achar que eu não devo, também não precisa não. Tem que poder fazer um envio de um pix de qualquer valor e também desejar fazê-lo. Tá bom, gente? Se não for o caso, tá tudo muito bem. Tamo junto. Muito obrigado pela generosidade de sempre. Tá bom, gente? É isso.